Nessa aula nós vamos para a etapa 3, que nós vamos falar um pouco sobre a lematização e também a estemização. Temos duas definições, que é a lematização. É o lema de uma palavra de acordo com o significado no dicionário. Quer dizer que ele vai extrair aquela palavra base, assim como nós tínhamos visto anteriormente, para a palavra aprendendo, a palavra base ou o lema é aprender. Então, ele faz essa lematização baseado em uma análise vocabular e morfológica. E nós temos também a estemização, que você vai fazer a extração do radical das palavras. Então, nós vamos ver um exemplo de lematização, um exemplo de estemização para nós compararmos os resultados. Então, o que nós vamos fazer, primeiramente, é um for token in documento, vamos utilizar aquela mesma frase, e aqui simplesmente nós vamos repetir o que nós já tínhamos feito anteriormente, token.text, e aqui nós temos o token.lema. Então vamos executar. Note que nós temos o estou, ele deixa da mesma maneira, o aprendendo vira aprender, processamento fica igual, e o curso é transformado para cursar. O restante fica igual. Então, isso que é a ideia de você trabalhar com a lematização. Então, ele vai fazer análise morfológica nessas palavras. Vou criar uma variável doc, vamos passar o pln, e eu vou colocar uma sequência de palavras, como, por exemplo, encontrei, encontraram, encontrarão e encontrariam. Agora vamos visualizar o lema. Então aqui eu posso fazer diretamente nesse formato de lista. Token, lema, e aqui eu faço um for. For token in doc. Então, ao invés de nós fazermos desse formato de for, como nós fizemos antes, aqui está uma codificação um pouquinho diferente. Então, quer dizer que nós temos esse for interno, que ele vai percorrer token por token, e eu já extraio o lema desse token. Se nós executarmos, note que a resposta para todas elas é a mesma palavra, significa encontrar, que é a morfologia de todas essas palavras, todas elas levam para o encontrar. E para você entender a diferença entre você utilizar a lematização e a estemização, nós vamos agora fazer uma comparação com o NLTK, que o NLTK é outra biblioteca para você trabalhar com processamento de linguagem natural, uma das mais utilizadas também no Python, que é o Natural Language Toolkit. Vamos fazer uma importação, import NLTK, ele já tem instalado dentro do Google Colab. Caso ele não esteja instalado, o que você pode fazer é um pip install nltk _upgrade. E nesse caso não vou executar esse comando que ele já tem instalado no Google Colab. Você vai precisar executar esse comando se você estiver trabalhando na sua própria máquina, sem o Google Colab. Agora vamos fazer o download nltk.download e vamos passar o RSLP, que esse é um estemizador específico para nós trabalharmos com a língua portuguesa no NLTK. Perceba que ele já fez o download desse pacote. Quando ele deu essa mensagem true, quer dizer que foi feito tudo corretamente. Agora nós vamos criar uma variável chamada steamer, que vai receber nltk.steam. Agora nós vamos puxar o RSLP steamer, que é esse que nós fizemos a importação, e agora vamos colocar steamer.steam. Se eu colocar a palavra aprendendo, só para verificar o que ele vai retornar, temos aprende. Antes, com o aprendendo, nós tivemos o retorno de aprender. Então agora fica clara essa diferença, pois quando você usa a lematização, ele vai fazer uma análise morfológica na palavra. Quando você trabalha com a extração do radical, a estemização, ele vai
extrair somente essa parte do radical, sem fazer nenhuma análise mais apurada. Então, o que pode acontecer é que ele vai colocar algumas palavras que não tem nada a ver com o significado, ele acaba deixando com o mesmo radical, acaba, de certa forma, confundindo, pois pode ocorrer de você ter duas palavras com significados totalmente diferentes, porém a raiz da palavra vai acabar sendo a mesma. Então você pode ter uma palavra positiva e uma palavra negativa, que, por exemplo, para um trabalho de processamento de linguagem natural, análise de sentimentos, você precisa ter essa diferenciação entre uma palavra positiva e uma negativa. Se você utilizar o steamer, ele vai considerar as duas palavras como se fosse a mesma coisa. Nós podemos fazer mais um teste for token in documento e vamos fazer o print. Token.text, token.lema, usamos a lematização, e aqui vamos passar o steamer.stem, token.text. Vamos executar, que só ficou faltando um N, rodamos novamente. Agora fica bem clara essa diferença. Estou, aqui ele vira estou, e aqui nós temos o este. Aprender, aprende. Aqui fica processamento, aqui ele já coloca um process. O D fica igual, linguagem fica a palavra inteira, aqui fica lingu, natural fica natur, cursar fica curse, aqui fica igual, e Curitiba, aqui ele colocou Curitibe. Perceba que não faz muito sentido você extrair o radical dessa palavra, que é o nome de uma cidade, um nome próprio. Então aqui com a lematização ele consegue manter, de certa forma, esse significado dessa palavra. Com isso fechamos mais essa parte. Na etapa 4 nós vamos trabalhar com o reconhecimento de entidades. Obrigado e até lá!